Somos companheiros na vida e na profissão e escolhemos a arquitetura como nosso ganha-pão. Ela nos conquista, ela nos desafia, ela nos ensina dia a dia. Muitas vezes é por ela que rompemos barreiras para que seja entendida pelos que ainda não a conhecem e trazer também àqueles que acham impossível tê-la. A arquitetura nos uniu, a arquitetura nos une e ela sempre nos unirá. E queremos que você se una a nós também para ser conquistado e entendido por ela. E assim poder dizer com toda a certeza desse mundo como é sábia a arquitetura. Olá pessoal, bem-vindo a mais um programa da Sábia Arquitetura. Para você que ainda não me conhece, eu sou a Cris Marcovecchio e eu tô todas as quartas-feiras aqui às 20 horas com Repeteco, todas as quintas às 8 horas da manhã, para contar um pouquinho para vocês sobre o mundo da arquitetura, o universo dela e o que ela pode proporcionar para as nossas vidas, né? Essa é a nossa maior missão aqui no programa. E eu vou iniciar aqui passando os nossos recadinhos para a gente contar logo o nosso case, que hoje está bem bacana. Você já conhece pelo Instagram o @sabearquitetura? Se você não me conhece, eu convido você a visitar e ver um pouquinho dos nossos conteúdos. Lá vocês vão ter as informações, o que vai passar no próximo programa, quando tiver uma repetição. A gente vai começar a colocar algumas curiosidades também, para que você consiga aprender também pelo Insta. Então, vai lá, dá uma visitada, começa a curtir a gente. Se tem alguém que você sabe que se interessa pelo assunto, convida para participar também. Afinal, nós somos uma rede, eu acho que isso é importante, né? Pulverizar essas informações que acho que são válidas para todos nós. E se você quiser também conhecer um pouquinho mais de profundidade os nossos trabalhos, eu convido você também a conhecer o nosso perfil do nosso escritório, que é o Madô Arquitetura. Lá é um perfil mais antigo, nosso escritório já tem muitos anos de mercado, então lá você vai ter mais informações ainda, o volume ainda maior, e vai poder conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho e tudo aquilo que ele pode também oferecer. E falando, né, na verdade, no nosso escritório, o case que a gente vai mostrar hoje para vocês é um dos campeões, na verdade, de acessos, de curtidas, as pessoas gostam muito. Porque, na verdade, o perfil do cliente que a gente vai mostrar hoje é um perfil que se assemelha muito às pessoas, né? A muitos tipos de cliente e a muitas necessidades. E nós vamos falar, na verdade, de um apartamento, é um apartamento residencial, um apartamento com planta compacta, é um apartamento de 62 metros. E hoje, como o nosso programa tem 20 minutos, a gente sempre dá preferência para falar de um ambiente ou de dois ambientes que são integrados, justamente para poder explicar de uma forma um pouco mais consistente como a gente chegou no resultado. E o que é muito importante, falar da necessidade do cliente a partir daquele espaço que ele precisa, do espaço que ele precisa, que ele adquiriu e as expectativas que ele tem para a transformação daquele ambiente. Então, né, não adianta a gente às vezes apresentar um apartamento todo se a gente não consegue aprofundar o assunto. E o que a gente queria contar para vocês desse cliente hoje em específico, nós vamos falar da sala dele, do living dele e da cozinha, porque é uma cozinha integrada, tá? Como esse apartamento é de 62 metros, dá para imaginar mais ou menos que a cozinha é bem compacta e a sala não é tão compacta assim. E nós utilizamos, vocês vão ver depois, né, no nosso vídeo, para quem conhece o programa já sabe como é que funciona, mostrando a evolução da planta, a evolução do projeto, chegando até as fotos finais de como aquele ambiente se transformou. Mas o que é interessante contar para vocês, o que é? Esse casal é um casal que não era recém-casado, não é um casal jovem. Eles já moravam num apartamento compacto, mas não tinha 62 metros, ele era um pouquinho maior. E esse apartamento tinha sido comprado pelo filho deles. Um filho, né, por ele ter comprado um apartamento, vocês imaginam que ele já era adulto, enfim, já tinha sua vida encaminhada. E os pais, por uma questão profissional, enfim, o filho não conseguiu se mudar para esse bairro e os pais avaliaram e falaram assim: poxa, pelo nosso estilo de vida, como nós trabalhamos o dia todo, ficamos muito tempo do dia fora, por que de repente nós não vamos para esse apartamento e o nosso filho fica com o nosso apartamento? E foi assim que eles decidiram.
eles optaram aí para um apartamento ainda mais compacto, porque eles entendiam que seria realmente melhor para eles, e eles até teriam mais qualidade de vida. Interessante, né? Normalmente a gente vê algo oposto. E as soluções apontadas, por mais que elas, né, não sejam uma situação muito comum, mas as soluções apontadas fizeram muito sucesso, porque realmente ele tem essa planta mais enxuta e que, na verdade, ele não parece ser tão pequeno quanto realmente ele é. E quais eram as necessidades dos nossos clientes? Como eu comentei com vocês, um casal, eles trabalhavam o dia todo, saíam muito cedo e voltavam relativamente tarde para casa, então eles precisavam de um lugar, de uma residência que tivesse muita praticidade. Eles não dispensavam a parte estética de jeito nenhum, e lógico, a gente também tá lá para isso, né? Que quem já viu o nosso primeiro programa e os programas anteriores sabem que a beleza não pode ficar de lado, né? Função e estética são o significado da arquitetura. Eles queriam um apartamento muito aconchegante e muito clean ao mesmo tempo. Quando a gente fala que um apartamento ele é clean, normalmente a gente vai mais para uma linha minimalista, muito clara. Quando a gente fala de minimalismo, a gente fala de linhas muito retas, que chega a remeter um pouco de frieza. Mas o minimalismo, ele nem sempre é dessa forma. Ele pode ser aconchegante, sim. E você vai ver um pouquinho nesse projeto que ele tem um pouquinho de minimalismo e tem o toque do aconchego, através dos materiais que nós escolhemos. Eles prezavam muito pela questão da organização. E quando a gente fala organização, a gente fala assim, nossa, mas organização, todo mundo quer algo organizado. Mas quando a gente fala de organizado, a gente fala de logística, a gente fala de sequência de atividades. E quando as pessoas, né, quando determinados clientes, eles são muito disciplinados, essa questão de logística, de sequência de atividades, ela é muito presente, ela é muito necessária. E a gente entra nesse tipo de atividade também junto com o cliente. Né? Então, por exemplo, quando a gente fala numa cozinha, o funcionamento de uma cozinha, vocês já viram em alguns programas anteriores que a gente comentou desse assunto. A cozinha, né, a forma de cozinharmos, de lavar os alimentos, de limpar esses alimentos, de picar esses alimentos e de cozer os alimentos, eles têm uma sequência. E a cozinha, o projeto de uma cozinha, ela está diretamente envolvido nessa sequência. Então, imagina você fazer isso, por exemplo, numa organização de um armário, num posicionamento de um armário, na distribuição interna de gavetas, cabideiros, nichos de um armário. Nosso trabalho entra nessa questão também. É interessante, né? Então, esse cliente, ele tinha muito desse perfil. E ainda mais quando a gente fala de um apartamento compacto, não é verdade? E além, apesar, na verdade, também deles terem uma vida muito corrida, eles tinham os hobbies que eles gostavam de praticar. E não era, por exemplo, um esporte fora de casa. Eles tinham hobbies de se fazer dentro de casa, tá? Isso vocês vão ver até no programa daqui uma semana, que é que a gente vai falar da varanda desse apartamento, porque eles apreciavam o hobby de jardinagem. Você vai ver que arranjos lindos que a nossa cliente faz. E aí vocês vão ver também com mais detalhes, tá? Vou contar para vocês. E, além de tudo, eles tinham como planejamento, como planos, receber o filho nos finais de semana. Então, vocês vão ver que no projeto, nós pensamos num lugar para o filho deles dormir no final de semana. Tá bom? Então, pessoal, eu acho que eu falei tudo para essa primeira parte. Vou falar para vocês ficarem super atentos numa questão muito legal, que é o seguinte: nós colocamos aqui na sequência as referências que a nossa cliente nos mandou. O que nós fazemos também nesse processo de escolhas de necessidades, de gostos, de expectativas? Nós sempre pedimos para que os nossos clientes separem imagens de referência. No nosso processo de trabalho, a gente sempre pede isso. Por quê? Porque não é, a gente sempre fala isso porque é uma questão que às vezes pode ser um pouco duvidosa.
Mas, quando nós pedimos, por exemplo, procure na internet imagens que são do seu agrado, de ambientes que te encantem, que você se identifica. Não é que nós vamos, na verdade, copiar um trabalho. Através das soluções daqueles ambientes ou de algum detalhe que o cliente aprecia, a gente consegue interpretar qual que é o perfil do cliente, do que ele gosta, qual que é a essência mesmo dele. E isso é algo que nos direciona para apontar para soluções que são principalmente as soluções técnicas. Então, nós conseguimos fazer essa fusão. Então, através dessas imagens, nós fazemos um trabalho de interpretação de gostos e necessidades para chegar no resultado final. Tá bom? Então, a gente inseriu esse quadro para vocês verem. A gente vai mostrar os acabamentos também e toda a solução do projeto de arquitetura. Tá bom? Então, pessoal, vamos lá para o nosso vídeo e aí a gente volta a falar depois. Até mais, tchau, tchau! Vamos lá, pessoal, conhecer as referências dos nossos clientes. Vejam aqui a sala. Observem principalmente nas marcenarias como elas têm poucos elementos. A decoração sempre muito clean, realmente para cumprir a função que elas devam ter, mas sem perder o charme, sem perder a beleza. Aqui na cozinha, a gente percebe a mesma coisa, porém sentindo uma otimização do espaço. Como eles têm uma cozinha compacta, eles realmente tinham muita preocupação com a questão do espaço e sempre utilizando cores claras. Partindo agora para o nosso conceito. Essa aqui é a planta sem alteração nenhuma como nós recebemos. Veja aqui, você entrando pelo lado direito você tem o living e do lado esquerdo a cozinha. Aqui nós já temos a planta com as alterações. Observe que nessas linhas vermelhas e pontilhadas foram as paredes que nós retiramos. E essa linha vermelha foi uma parede que nós retiramos parcialmente, na verdade, abrimos o vão para colocar uma janela. Antes nós tínhamos uma porta. Aqui é a nossa planta definitiva, no lado esquerdo você tem a cozinha. Observe que onde retiramos a porta e colocamos a janela, ganhamos a superfície para colocar o cooktop. Assim ficamos com uma bancada em U. E ao lado direito temos o conjunto de salas, que é sala de estar, sala de jantar voltada para a varanda e o home theater, que também tem função do quarto de hóspedes para o filho deles. Vou falar dos acabamentos. Bom, pessoal, o que regeu realmente o projeto nas cores foi o piso da sala amadeirado e o piso da cozinha, junto com as paredes, nesse tom cinza que você vê no centro da nossa imagem. Eles trouxeram muito aconchego para os ambientes. E os toques foram dados pela marcenaria toda branca, que trouxe contraste, um revestimento 3D da cozinha que foi colocado em uma das paredes para realmente dar um charme no ambiente, as bancadas em preto da cozinha e a decoração toda em madeirado escuro para trazer mais aconchego ainda. Vamos começar com a nossa sequência de fotos. Essa é uma foto da entrada do apartamento. Essa aqui é uma foto da varanda olhando para a sala. E essa daqui é uma foto indo para os quartos, olhando para a cozinha e olhando para a varanda. E veja aqui, a cozinha antes dela ser aberta e com a porta. Vejam o resultado final. Observem as paredes cinzas, o piso madeirado, né, e toda a decoração. Essa é uma vista olhando da cozinha para a sala. Aqui um detalhe da nossa salinha de estar, olhando para a área dos quartos. Os móveis bem claros, com toque de madeira. Essa aqui é uma vista do home, onde o filho deles dormia também, olhando para a sala de estar. Esse tom das paredes, ele realmente trouxe bastante contraste e aconchego para o ambiente. Essa aqui é uma foto olhando de direção aos quartos do home para a cozinha, né, e para a sala no geral. Você vê à direita a sala de jantar. Aqui é uma foto do quarto de hóspedes, na verdade, né, um ambiente todo integrado, e do home, né, onde eles estavam para ver TV, para ver seus filmes, enfim. Aqui um outro ângulo visto de frente do home. Observem o móvel, como ele tem poucos elementos e pouca decoração, realmente bem clean. E aqui uma vista geral do living e a cozinha lá ao fundo. As linhas retas não deixaram de ser pensadas. E aqui a nossa cozinha, vejam a janela, nós colocamos uma coifa de teto para que ela não ficasse encostada na janela. Então isso trouxe bastante otimização para o espaço.
Você consegue ver à esquerda o revestimento 3D, aqui um outro ângulo da cozinha. A superfície de bancada, na verdade, ela foi duplicada com essa solução. Aqui você vê o ângulo oposto da cozinha, visto da janela da varanda. Você vê a geladeira ao fundo e a coluna de fornos à esquerda. Vejam que observem que a marcenaria branca, ela não ficou sem graça porque houve realmente o contraste entre os materiais. E aqui você vê o antes e depois no mesmo ângulo do ambiente. Aqui o depoimento final dos clientes. Consciência e presença de um profissional experiente e capacitado para realizarem o projeto e obra de nossa casa era fato, para ter um processo seguro e sem prejuízos. O melhor de tudo foi que aplicamos a nossa energia no que realmente era preciso, relatar novas necessidades e preferências e aprovar ou não o que era apresentado. E assim, ganhamos um projeto concretizado, obra administrada, espaços bem planejados para tudo o que temos. E além dessa dupla dinâmica contratado, ganhamos 2 novos amigos. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Gostaram do resultado? Bem interessante, né? O que eu acho que é muito legal, só ressaltar que vocês, né, a gente colocou na descrição, enfim, no vídeo que vocês viram que a gente comentou no início, como que o ambiente ele pode se transformar, né? Como que ele na verdade, ele é a tradução, né, de tudo aquilo que o cliente realmente necessitava e esperava. Eu acho que isso, como, né, tem até um amigo nosso que fala, isso acaba sendo uma mágica. Não é uma mágica, na verdade, né? É realmente uma transformação e uma canalização correta de tudo aquilo que a gente escuta e de uma forma de juntar essas peças, né? Na verdade, né, é um quebra-cabeça montado com maior entendimento e maior compreensão. E o que, assim, é muito interessante mostrar, né, falar, eu queria dizer para vocês, como você pintar uma parede destacando uma marcenaria branca, por exemplo, como você transforma o ambiente. Isso, na verdade, é uma solução que você agrega muita qualidade para o espaço, não só qualidade estética, mas com qualidade de conforto. Se você imaginasse esse mesmo ambiente com as paredes pintadas de branco, seria um ambiente totalmente frio, né? Não vou dizer que morno, mas seria um ambiente totalmente frio e impessoal, né? Então, às vezes são soluções muito sutis que fazem toda a diferença para o ambiente e trazem tantos benefícios, né? E que mais que eu queria contar para vocês? Acho que eu falei até bastante na primeira parte, mas é realmente essa questão da gente conseguir fazer essa fusão, né, dessas questões todas. E é isso. Eu acho que a mensagem aqui ficou passada. Esse é um projeto realmente que nós gostamos muito de ter feito. Ele realmente nos surpreendeu por conta de realmente de ser um ambiente muito compacto. A cozinha nos encantou demais. Ela é super compacta, mas extremamente confortável, né? A questão do fechamento da porta e a gente transformou em janela. Eu acho que isso foi uma sacada bem legal e que aumentou muito mais a área útil do espaço. E é isso. Queria depois saber, se vocês puderem contar pra gente lá nas nossas redes sociais. A gente vai ter o maior prazer em escutar de vocês o que vocês acharam desse projeto, tá bom? E pessoal, não percam o próximo programa, porque a gente vai falar da varanda desse apartamento. Eles têm uma coelhinha de estimação e essa coelhinha fica na varanda. E fora as outras coisas que eles fazem numa varanda super pequena, mas super aconchegante também. Tá bom? Pessoal, super obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e até mais um programa. E lembrando que amanhã tem Repeteco. Se você quiser rever o programa, às 8 horas da manhã, é só ligar aqui na VRT Channel. Combinado? Um beijo para vocês. Mais uma vez, obrigado pela audiência. Até o próximo programa.